Meus amigos, cheguei! Hare Krishna! Tudo bem aí? Eu estava terminando de cantar o mantra Gayatri, que nós cantamos nesse horário. Boa noite a todos, pessoal chegando, bacana. Começar aqui pelo Insta, que é menos gente. Pandora Music Box. Muito bem. Maduleka, vida de enfermeira, Wave. Walter Vendas Júnior, Marcos Gelman e outros entraram. Kunti, Rainha Kunti. Paulo Bento, Silvia C. Nascimento. Arquidig, Pandora Music, Jaya. Marcos Guilherme, boa noite, tudo bem? Vrajamani, Ana. Paula Bauer, nossa yogini. Vida de enfermeira, Cleane Soares, deixa eu acená-la. Boa noite, Visharupa de Paulo Bento, Helena, Danilo Rosas, olha quem está aí, o Danilo Rosas, tudo bem, meu amigo Danilo, de Guaratinguetá, muito bem. Nila Madhava, de Barbacena, Silvia C. Nascimento, não sei exatamente de onde, João Teodoro, é o meu amigo Jagannatha Sutta, de São José dos Campos, Cristiane Chandravati, David Assi, tudo bem? Estamos aqui felizes assistindo o Senhor, eu também feliz por ver esses rostinhos incríveis dos nossos amigos, né? Aqui já está chegando a 80, aqui ainda está com 30 e poucos, vamos chegar a 150, hein? Gopinata, Petrolina, tudo bem? Gopinata, boa noite. Jane Bhakti, Renato Lopes, Janaína Terapeuta, Dani Lindno, acenando para ela. Já meu querido Guru Maharaj, Teixeira Felipe, acenando para ele. Manuela TP, PAH Vendramini. Carol Santiago, lá de Niterói. Muito bem, Carolzinha. B. Pilota, Lili Farias, que é Lalita Priya. Teixeira, Lely Sueli, de Fortaleza. Chaitanya Mali, meu amigo. Tudo bem, Chaitanya? Norma Beatriz, Lelis, Hare Krishna. Abiga Correia, também a Norma de novo, a mesma Norma de Campos, tudo bem, Norma? Que bom que você está aí. Marcelo Paturi, meu brother, nosso professor de Bhagavad Gita, que legal, espero que você esteja firme aí, continuando a passar sua mensagem importante, viu, Marcelo? Torço por você, sou seu chapa. Lila Van, Capila Deva de São Paulo, Marcelo Paturi, como é que tá sua mãe? Como é que tá? Esqueci o nome da sua esposa, Marcelo, sinto muito, mas ela é gente boa. Advogada Cristiane Jai Maharaj, Nila Madhava, tudo bem, Nila Madhava? Dani já foi, Ana já foi. Bal Krishna Music, Jai Bal Krishna, lá do Chile. Como estamos, hein? Vrajamani, Lau Krishna, Renato Lopes, Lia R. Damasceno, Cristiane Rodrigues, oi, ela está dizendo, eu digo oi para ela. Wolfgang, também da Alemanha, Norma, compartilhando com minhas alunas de yoga. Ok, Norma. Se você quiser, a gente pode tentar marcar uma live com as suas alunas. Norma, me manda uma mensagem. A gente fala um pouco sobre Bhakti Yoga, né? Que é interessante. Petite Cardoso, Madúria. Tudo bem, Madúria de BH. Carol Santiago, Thiago Martori. Helena. Hoje o Rolf está assistindo aqui comigo, te manda um Haribo, um abração para o Rolf, um Brahmana,
um rapaz bacana. Legal, Rolf. Tô curioso, tô querendo ver seu filho, que já cresceu, João Gabriel, né? E o novinho, ele tá muito pequeno, deixa ele crescer um pouquinho mais, aí vocês fazem uma viagem para cá pra gente se encontrar. Sarveshwara, Devidasi do Rio. Por aí vai, né? Pessoal aqui, Márcio Cordeiro deixou acenar. E agora vamos aos nossos amigos do Face, que são muito ciumentos. E se eu não der atenção para eles, eles ficam zangados. Jagannatha Sutta, Haripada, que é da Taquara, Marlete de Niterói, Mahatma Vidura de Niterói, Chandra Neves, super fã de Belém, Carol e Fernando de Guaratinguetá, Adelaide do Rio de Janeiro, Rodolfo lá da Chapada dos Veadeiros, Jeane Debret, a nossa professora aí do Narada Bhakti Sutra, né, que está fazendo os resumos importantes, super fã Maria Zilda todo dia, Maria Zilda de Vitória da Conquista, também professora, meu amigo Antonioni de BH, Fernando Chacon, daqui a pouco a gente começa. Quem está vindo a primeira vez, pode se acostumar que nos primeiros minutinhos eu dou essa cumprimentada, espero o pessoal chegar. E eu adoro ver as pessoas que estão aí, é muito legal ver a turma. Radha Gopali, chegou a Radha Gopali de Natal, ela não estava aparecendo aí, Radha Gopali, como assim, né? Seu Guru Maharaj fazendo lives diárias e você não aparece. Devayane, Simone Franco de São Paulo, tudo bem, Simone? Frederico, Antonioni, Liu Pinheiro da Bolívia. Glórias a Shila Prabhupada, Fabiano de Poços de Caldas, Lincoln, não sei, Devahu de São Paulo, Edmilson, lá da Chapada Diamantina, Vólia Dias de Porto Alegre, a Débora de São Paulo, que é Deva Deva, Ivan Ambar Stones, não sei de onde é, Yugala Silva, 5 e pouco da tarde lá, né? Lá em Estados Unidos, sempre esqueço o nome da cidade. Anasuki, Radha Krishna, Laís, tudo bem? Laís de São Paulo. Débora, Cláudio, Silmara, também de São Paulo. Ekeshwara Rukmini, Ekeshwara, também discípula de Japataka Swami e de Lokasakshi, a esposa de Lokasakshi. Bati um bom papo com ele hoje, quase 1 hora no telefone, falando sobre Vedanta. Tão bom ter amigos cultos, inteligentes, que nos iluminam. Lokasakshi é um que me influenciou a vida inteira com sua inteligência, né? Sua pregação, um estudioso, agora um doutor em filosofia, né? De Florianópolis, Rafael Abreu, boa noite, Rafael. Cristina Chaitanya Mangala, de São Paulo, Lilanata, sugerindo que compartilhemos e criemos salas. Vendramini, minha filha Maharaj, mãe da linda Sundari. Eu lembro, esse nome é Vendramini. Lembro dela, tudo bem? Ela está aí? Está assistindo? E tem a menina pequenininha, né, que acho que gosta de ouvir meus CDs, né? Nossa, o Cláudio Marques aqui já botou a hashtag Hare Krishna, hashtag Live for Life Forever, hashtag webinário, hashtag Shumadibada, hashtag webinário Shumadibada, hashtag Vedas, hashtag Vedanta, hashtag aula online, um monte de hashtag aqui, que legal. Liu Pinheiro, 3 meses aqui juntos, ganhamos uma associação linda e novos amigos, com certeza, Liu. E a gente vai ter nosso encontro aqui depois, né? Quando acabar a quarentena, que ainda vai demorar. Ainda temos muito o que aprender. O mundo tem muita coisa que aprender com esse vírus, né? A filha da Elis Regina aqui, Maria Rita. Gustavo, Nara Maranhão, Nara Vara, George de Juiz de Fora, Débora. Valdemir, boa noite. Bacstevan, Rio Pomba. Raul Tinelli, Maria Zilda, Kátia. Marcandeio de Campina Grande, César de Niterói.
Ok, pessoal, então estamos já... Ah, Desirê finalmente apareceu, hein, Desirê? Tá sentindo sua falta aqui. Fúvia, todo dia aí com a gente, legal. Fúvia, Margarete, todo dia. Sudarshana e Prema, também todo dia. Nila Madhav, de Niterói. Lilaraja, meu grande amigo Lilaraja, meu brother. Bom saber que você está aí, Lilão. Então é isso, né? Kátia, tá na hora de começar. Rainha Kunti está aqui. Linda Sundari, minha neta, sua fã. Metsri Gajardo, Radha Maheshwari, Jerônimo do Rio, Nishinhananda. Será que é a Nishinha mesmo ou é a Damodara que está aí assistindo? Às vezes a gente pensa que é uma, mas às vezes é a esposa que está usando, né? Não importa. Lila Kishore, César, Madhava Priya da Argentina, Yugala Alátia, lógico, Alátia, Yugala Silva da Flórida, terra boa, agora é um clima bom aí, né? Tati, São Paulo, então vamos lá. A Madhava Priya do Peru, não é da Argentina e está morando em Porto Rico, mas é brasileira? Talvez. Aurélio, Liliane, por aí vai. Então tá, pessoal. Vamos lá, então. E o Glaraça dizendo que é muito divertido minhas lives, né? Sou meio brincalhão, né? Eu gosto. Sankirtaneiro, né, Yugla? Sankirtaneiro tem que brincar um pouquinho, né? Tem que vincular com o cliente, né? Então nós terminamos, meus amigos, finalmente o 12º Sutra, um Sutra que a gente ficou acho que 20 lives falando sobre ele, porque o significado foi longo e como quem tem acompanhado sabe, citava os 64 princípios reguladores, né, do caminho da Bhakti Yoga. E aí nós pegamos um por um e ficamos comentando. E achei que foi legal, foi importante. E acho que vocês também concordam comigo que foi importante. Muita gente não os conhecia, né? E eu vou só lembrar os 5 primeiros e os 5 últimos, que são chaves, né? Os 5 primeiros aceitaram o mestre espiritual fidedigno, ser iniciado pelo mestre espiritual, ocupar-se a serviço do mestre espiritual, receber instruções dele, indagar acerca do avanço no caminho devocional e seguir os passos dos mestres anteriores sob a direção dele. Esses são 5 primeiros, são muito importantes, os 5 últimos igualmente importantes. Associar-se com os devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir ou estudar o Srimad Bhagavatam, residir em um lugar de peregrinação como Vrindavan e adorar a deidade com fé e veneração. Muito bem. Então vamos ao Sutra número 13. Anyata Patitya Shankaya. Anyata significa de outro modo, caso contrário. Patitya. Patita significa cair, né? Queda. É famoso, assim, Chaitanya Mahaprabhu é conhecido como Patita Pavana. Pavana, aquele que resgata, que salva os caídos. Ou o Guru também, Prabhupada, nós o chamamos de Patita Pavana, aquele que resgata os caídos, né? Então, Anyata, de outro modo significa o quê? Que no verso anterior dizia o seguinte, que nós temos que continuar seguindo os princípios reguladores, seguindo as regras, regulações, mesmo quando já estivermos no estágio fixos na vida espiritual. Não há por que parar de seguir, não é? Anyata, de outro modo, se a gente para de seguir, o resultado é que Patita, nós podemos cair, né? Shankaya, existe a possibilidade de cair. Eu comecei a ler ali uma mensagem, não dá para eu ler as mensagens, senão eu me perco aqui. Então a tradução dada aqui desse sutra é o seguinte, caso contrário, existe grande possibilidade de queda. Então vamos ler, o significado não é muito grande, 2 páginas e mais um parágrafo relativamente curto. A gente vai ler e vai dar continuidade, vai explicando à medida que
houver necessidade, né? Então é isso, o verso diz, caso contrário, existe grande possibilidade de queda. Se pararmos de seguir, por quê? Primeiro que eu já expliquei algumas vezes, e é importante repetir, né? Que Krishna diz na Gita que um só dos sentidos errantes, um só dos nossos sentidos, ou a mente, ou o intelecto, que saia do trilho espiritual, vai arrastar a nossa consciência junto. E o exemplo que Krishna dá é um barco que não tenha âncora. Um barco sem âncora, ele fica à deriva, né? Então, uma pessoa que não ocupe os seus sentidos, a sua mente, sua inteligência em atividades devocionais, vai acabar ocupando os seus sentidos, a sua mente, a sua inteligência em atividades mundanas. E uma vez ocupando-se em atividades mundanas, ele vai se conectar com os modos da natureza material, com a matéria, com a ignorância, com a paixão e com a bondade, eventualmente, que é mais rara, mas é possível, né? E o que acontece quando a gente fica sob o domínio dos modos da natureza? O modo da ignorância, por exemplo, faz com que a gente fique desanimado, letárgico, preguiçoso, vamos cair em lamentação, não vamos ter uma visão profunda das coisas, né? O modo da paixão vai nos deixar ansioso demais, vai nos deixar cheio de desejos, de cobiças, de ambições, e vai nos colocar numa condição de dualidade muito forte, como uma gangorra, né? De altos e baixos, né? Então, seguir regras e regulações, disciplina, coloca a pessoa no modo da bondade, né? Então, sem uma disciplina não dá, né? A gente costuma também, eu costumo dar esse exemplo, porque não é tão incomum numa palestra, especialmente quando ela é feita fora do ambiente dos devotos, as pessoas perguntam, falam, mas regras e regulações, eu não quero saber disso. As pessoas são rebeldes com regras e regulações porque elas entendem regras e regulações como algo que vai impedi-las de ser livre, impedi-las de desfrutar da vida. Mas, na verdade, as regras e regulações, elas existem para nos libertar, para criar uma condição na qual nós podemos ser felizes nesse mundo, e não o contrário disso. Eu costumo dar um exemplo de você fazer uma viagem. Uma viagem, aqui, por exemplo, eu estou em Santa Isabel, na Ecovila Govardhana, e fica 1h15 de São Paulo, do Templo de São Paulo. Agora não tenho mais ido para lá. Já essa live é a live 125, então pelo menos 63 dias, porque um dia eu furei com a live e não conseguia, né? Há 63 dias eu não saio daqui. Mas quando eu saio daqui, vou para lá, aqui a gente está numa área rural, aí tem uma estrada chamada Estrada Montenegro, que é cheio de quebra-mola. Aí você chega na cidade e começa a ter sinais de trânsito, alguns estão vermelhos, né? E os quebra-molas você tem que frear, porque senão vai quebrar o carro. E tem ruas que são contramão. Aí você atravessa a cidade para pegar a Dutra, tem que tomar cuidado. Quando você pega a Via Dutra e tem radar que multam você, e tem pedágio que você tem que pagar, e tem uma série de regras e regulações para que eu saia daqui da Ecovila e chegue bem lá em São Paulo, né? Chegue bem. Não só eu chegue bem, mas para que eu não crie problema para as pessoas que estão interagindo comigo na estrada. Então, se para ir daqui até ali em São Paulo, que é tão próximo, existem tantas regras, tanto sinal vermelho, tanto quebra-mola, tanto contramão, pedágio, radar, será que para voltar para o mundo espiritual, eu não tenho regra nenhuma, nada é proibido, não existe sinal vermelho, não existe quebra-mola, não existe radar, não existe pedágio, não faz o menor sentido. Agora, tudo isso, como eu disse, existe para eu chegar com segurança em São Paulo, né? É para me proteger. Se não tivesse isso, ia ser uma confusão. Eu vi isso na Índia. Na Índia, quem já dirigiu, eu nunca dirigi, né? Mas eu já andei muito de carro na Índia, é uma loucura total. Quase não tem regra lá, agora está melhorando, né? Eu já tive a oportunidade de ver cenas que eu falei, não acredito, eu queria filmar,
Porque coisas assim impressionantes, de engraçadas, né? Por exemplo, você está numa estrada, aí de repente vai passar, porque lá tem muita estrada de ferro, né? Muitos trens, aí fecha, cancela para passar o trem. Tudo bem, né? E aí o que acontece? É uma pista de duas mãos. Então, em vez do pessoal daqui ficar do lado direito e o pessoal que está do lado de lá da linha de trem ficar do lado direito deles, na verdade é o contrário, lá a mão é inglesa, né? O pessoal daqui ficar do lado esquerdo, o pessoal lá de lá fica do lado esquerdo. E quando abrir, quando o trem passar, todo mundo, né? A gente segue para frente daqui, eles também seguem. Não é assim que acontece lá. Todo mundo, todos os carros e cavalos e rickshaws e bicicletas e transeuntes ficam assim apinhados ali na cancela dos dois lados. Aí quando abre é uma guerra para ver quem vai passar, uma loucura, né? E não precisa ser assim, né? Se tiver uma regra, todo mundo vai passar numa boa, mas eles não se aguentam, né? O indiano é muito louco. É como também quando você está pousando no avião. E você sabe, né? O avião pousa, ele taxeia ainda assim, na pista, demora um pouco até parar, desligar o motor, e aí a luzinha apague, você pode desafivelar o cinto, levantar, tirar sua mala, essa coisa toda, né? Então, se todo mundo saísse um de cada vez da frente, depois segunda poltrona, terceira fila tal, seria tranquilo, mas todo mundo levanta e fica todo mundo em pé, assim, bolado ali, que o negócio não anda e acaba atrapalhando tudo, né? Então, regras são bons, né? Regras e regulações são legais e nós, à medida que nós amadurecemos, não só nessa vida, mas uma maturidade de vidas e vidas, a gente começa a apreciar regras, né? Ser uma pessoa civilizada, uma pessoa que, assim, aceita seus limites, né? E não se acha o dono do pedaço, né? Isso é bom, é normal. Então, por isso que está sendo dito aqui, regras são importantes. E como eu expliquei, as regras existem para nos proteger. E para nos proteger como? Ocupando os nossos sentidos em atividades edificantes. Atividades que vão vão criar a facilidade, vão acelerar o nosso processo espiritual, né? E não o contrário disso. Agora, se não usamos nossos sentidos, nossa mente, nosso intelecto nessas atividades que foram mencionadas, nos itens que nós mencionamos, elas vão ser ocupadas em coisas mundanas. Você não consegue evitar de que seus sentidos, sobretudo os 5 sentidos e a mente, e até a inteligência também, que são ferramentas distintas, você não consegue evitar que eles se ocupem. Não tem como. Eles exigem uma ocupação prática. Então, se você não come um alimento oferecido a Deus, você vai comer boga, o alimento impuro. Se você não canta o santo nome de Deus, você vai cantar coisas mundanas. Se você não fala tópicos espirituais, você vai falar besteira. Se você não ouve o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, você vai ouvir coisas mundanas, né? Se você não assiste o filme do Mahabharata, o filme de Prabhupada, o filme de Krishna, Little Krishna, sei lá o quê, ou não contempla as deidades, você vai usar seus olhos para outras coisas. Não tem como evitar isso. Então não tem para onde correr. Narada Muni diz, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchyate. Bhakti significa algo dinâmico, algo prático. Você pegar os sentidos e ocupá-los a serviço, seva, a serviço de Deus. Os sentidos são muito preciosos. Os sentidos na nossa forma humana são extremamente valiosos, porque a inteligência humana é diferenciada. Nós podemos olhar e ter um discernimento diferente de um animal, né? Podemos ouvir, nos comunicar e nos iluminar através do som. E podemos oferecer o alimento, prepará-lo, fazer um altar em casa. E com pequenos ajustes, vale a pena lembrar que são pequenos ajustes, não é que são coisas dolorosas e difíceis para você avançar, você vai ter que fazer coisas assim terríveis, não é nada disso. Deixa eu desligar aqui. Krishna mesmo diz na Bhagavad Gita, Susukam Kartum Avyayam, são atividades susuka, muito felizes, muito agradáveis, muito prazerosas, né? E muito simples, né? Só oferecer o alimento, você gasta 30 segundos para falar o mantra,
Só que quando você cozinha, você já cozinha para Krishna, né? E mesmo cantar japa, nós cantamos japa, 2 horas de japa por dia, mas não devemos pensar, uau, 2 horas de japa por dia. Pelo contrário, temos 22 horas, Krishna nos dá 22 horas para outras coisas, ele só quer 2 horas. Para a gente cantar o santo nome, não porque ele quer nos beneficiar e ele está se revelando, né? Ele é tão bondoso que ele está se revelando através do santo nome. Então é muito agradável quando a gente entende, faz com boa vontade, a gente sente o prazer em cantar, em oferecer um alimento, nos associarmos com os devotos e ter um altar em casa. Então ocupar todos os sentidos, a mente, que ela é ocupada especialmente cantando mantra, né? Mantra significa isso, a libertação da mente. E o intelecto estudando esses livros e meditando e refletindo sobre a aplicação prática desse conhecimento, tudo isso é muito agradável. Tudo isso é muito prazeroso, né? Itirama padenashau param brahma vidyate ramanti yogino nante satyananda chidatmani. Esse verso fala isso, que os yogis mais elevados, eles sentem tanto prazer nas suas práticas espirituais, que para eles o único nome que pode ser atribuído a Deus é Rama. Significa o quê? Fonte de todo o prazer. Deus é a fonte de tudo e Ele é, evidentemente, a fonte daquilo que a gente está procurando, que é prazer, né? O Vedanta Sutra diz isso, que tanto a verdade absoluta quanto nós, enquanto partes integrantes dele, Anandamaya Vyasat, estamos buscando Ananda, estamos querendo bem-aventurança, Ananda. Agora, Krishna tem a sua própria Ananda, que é Radharani, que é Ananda Shakti, a sua potência de prazer, né? Só que ele nos empresta ela, no sentido de que ela nos ocupa também no serviço dele. E cantar Hare Krishna significa isso. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hara. Ora, nada, ó Ananda Shakti, ó potência de prazer do Senhor Supremo, me ocupa a serviço do seu Senhor adorável, do seu amo, que é Krishna, e eu, me ocupando no serviço a Ele, Rama, vou nutrir a minha alma de bem-aventurança. Por isso, Ramanti Yogino Anante, que os yogis, eles experimentam Ramanta Yogino ilimitado prazer. E por isso, Itirama, Iti, entre aspas, Rama, Padenashau, eles glorificam Deus como Rama, a fonte de todo o prazer, né? Então é muito prazeroso. Regras e regulações, quando nós as entendemos e as aplicamos com boa vontade, com compreensão, e queremos aplicar porque queremos avançar, porque queremos nos libertar dos grilhões materiais, a gente sente muito prazer. Com certeza a gente sente muito prazer. Senão, aqui o verso diz, caso contrário, há grande possibilidade de queda. Se nós não ocuparmos os nossos sentidos, nós vamos cair. Vamos cair. Isso é curioso, porque quando Krishna fala para Arjuna, no capítulo 2, que ele tinha que atingir um estágio de conhecimento transcendental, de consciência espiritual, porque de fato ele deixou claro para Arjuna que ele é uma alma, e a alma ela é consciência plena, não é? E aí então Arjuna pergunta quais são os sintomas dessa pessoa que atingiu esse estágio, que despertou a sua consciência espiritual, que está fixa, assim, completamente fixa, stita pragya, está fixa na compreensão, na realização espiritual. Então Krishna dá uma série de versos extremamente importantes, de sintomas, e é importante entender que a vida espiritual ela é objetiva. Ela tem sintomas claros, não é que cada um faz o que quer. Não, tem sintomas. Se você está saudável espiritualmente, você tem sintomas. E Krishna, ele apresenta uma lista desses sintomas, mas o que eu quero dizer é que, de repente, Krishna está dando essa lista, ele faz uma curva no seu discurso, e ele diz, Dhyato Vishayam Punsa Sangas Tejupajayate, Sangas Sanjayate Kama Kama Kroda Vidyate, ou seja, se a pessoa contemplar os objetos mundanos, ela vai se apegar, e desse apego ela vai desenvolver o desejo de desfrutar daquilo, e esse desejo pode se transformar em frustração e ira, vai acabar com a inteligência, ele vai cair de novo.
Então é interessante porque Krishna dá os sintomas de uma pessoa que tem conhecimento espiritual e um sintoma é que nós não podemos ser bobinhos. A gente sabe que se contemplar, a gente cai. Qualquer um pode cair. Qualquer pessoa, não importa o estágio que ele tiver. Se ele permitir que seus sentidos entrem em contato com as coisas mundanas, ele vai cair. Não tem jeito, né? Por isso, Ishopanishad diz que nós temos que saber o que é conhecimento e o que é ignorância, o que é Dharma e o que é Adharma, o que é certo e o que é errado. É como um retrovisor quando você dirige. Você está dirigindo, você está indo para frente, mas tem que ter o retrovisor para ver o que vem atrás de você. E você tem que olhar para o retrovisor para ter uma visão mais ampla. Então nós temos que saber o que nós devemos fazer, o que é favorável, mas olhar para trás no retrovisor e saber, opa, tem coisas perigosas que estão vindo aí, tem ataques de tudo quanto é lado, eu tenho que me defender. Não adianta só andar para frente. Né? Então, de novo, o exemplo diz regras, regulações de dirigir, né? Porque é isso. Nosso corpo é um veículo e a gente está dirigindo esse veículo importante, né? Eu sempre me lembro, talvez eu tenha citado aqui, há muitos anos eu fui entrevistado pelo Jô Soares e quando eu falei dos princípios da não intoxicação, a não promiscuidade, etc e tal, e estava explicando de algumas regras, né? Na verdade não era isso, eu estava explicando da alma, da alma, que a alma é eterna, nós somos a alma e o corpo é um veículo, é simplesmente uma cobertura da alma e a alma está ali dentro agora do corpo, limitada, presa, não consegue projetar a sua consciência, né? Aí o Jô Soares falou, poxa, então é um problema, a alma está dentro do corpo, é um problema ela está dentro do corpo, né? Que no sentido, o que ele falou é verdade, mas eu aproveitei a oportunidade para falar, não. O problema não é a alma estar dentro do corpo, o problema é o que ele está fazendo com esse corpo. Porque o corpo é um veículo. O que você está fazendo com ele? Se você está fazendo um bom uso dele, não é um problema ter um corpo. Isso é explicado por Rupa Goswami, que é dito que uma alma diva mukta, ela é liberada, iha. Mesmo se ela estiver nesse mundo dentro de um corpo, ela já é liberada caso ela se torne um servo humilde de Deus. E que é Haridas, servo de Hari, Karmana, e tudo o que ele fizer, todas as suas ações, Manasa, todos os seus pensamentos, sentimentos, desejos, Gira, todas as suas palavras forem oferecidas como serviço a Deus, Nikilashu, em qualquer circunstância que você o colocar, e Avastasu, em qualquer lugar que ele estiver, se ele conseguir agir sempre para o prazer de Krishna, pensar sempre em Krishna, falar sempre baseado nos ensinamentos de Krishna, Diva Mukta, ele já é uma alma liberada, não é um problema estar dentro do corpo. O corpo é maravilhoso, não adianta a gente ficar se lamentando. Não, vamos fazer um bom uso. O Prabhupada dizia isso, que a sabedoria consiste em fazer um bom uso de um mau negócio. Obviamente, é melhor estar no mundo espiritual. Mas já que estamos aqui, então vamos fazer um bom uso, vamos viver o aqui e agora da melhor maneira possível, servindo. Né? E esse é um exemplo muito bom, porque da mesma forma que esse mundo é um reformatório cósmico, podemos até chamá-lo, se a gente quiser ser mais radical, de uma penitenciária universal, ok? E todo mundo aqui está assim, tá sendo reformado, está se purificando e está sofrendo esse limite de estar numa cela, ok? Mas dentro de uma penitenciária tem funcionários que trabalham lá dentro e que ganham salário para trabalhar lá dentro, que não estão presos em nenhuma cela, não comem nem sequer a comida que os presos comem, tem um outro tipo de vida, porque estão a serviço da penitenciária. E esse verso mais ou menos diz isso. Quem está servindo a Deus, mesmo aqui nessa penitenciária, ele não come a comida que as pessoas comem, ele come praçada. Ele não está limitado, preso à luxúria, à inveja, à cobiça, à vaidade, ele não está. Ele é uma alma liberada, porque em qualquer circunstância ele vai estar servindo a Deus, né? Então temos que atingir esse estágio, por isso esses 64 itens são muito importantes.
Porque a forma de nós ocuparmos nossos 5 sentidos, a nossa mente, o nosso intelecto e, consequentemente, purificar o nosso ego, nosso ahankara, nos tornando um instrumento nas mãos de Deus, né? Porque a única forma de nós nos libertarmos do ego é nos tornando instrumentos nas mãos de Deus. Não tem outra maneira. Então é isso. Agora eu vou ler o significado. E a ideia é essa. Existe uma grande possibilidade de queda se a gente não tem uma atitude enérgica e não se esforça. E não se esforça para ocupar todas essas ferramentas sensoriais, mentais e intelectuais dentro de um contexto espiritual. Tem gente querendo entrar ou apertar o botão errado ali? Deve ser, né? Então vamos agora ler. Significado. Se uma pessoa está sendo curada dos sintomas de sua doença, porém não se importa com os princípios da vida saudável, existe completa possibilidade de uma recaída. Muito claro. Similarmente, o devoto neófito, sério quanto a avançar no serviço devocional, tem que seguir cuidadosamente os princípios do serviço devocional regulador. Ou existe completa possibilidade de queda. Falando estritamente, se um devoto ignora os princípios reguladores e age de acordo com seus caprichos, como, por exemplo, em vez de se alimentar de Krishna Prasada, comer em todo e qualquer lugar, como em restaurantes comuns, existe completa possibilidade de queda. Se acumular dinheiro sem o gastar para o serviço devocional, existe completa possibilidade de queda. Se aplica sua energia não no serviço devocional, mas em alguma atividade material, existe completa possibilidade de queda. Se o devoto não se ocupa sempre em ouvir e cantar os tópicos de Krishna e de suas atividades, mas em vez disso se dá conversas inúteis, existe completa possibilidade de queda. Se um devoto neófito não segue as ordens do mestre espiritual e simplesmente segue de maneira oficial os princípios, ou se não segue estritamente os princípios, existe completa possibilidade de queda. Tornar-se ganancioso é outra causa de queda. E associar-se com pessoas que não estão em serviço devocional é a palavra última nas seduções de Maya para fazer um devoto cair. Na Bhagavad Gita 18.5, Krishna afirma claramente que sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados por parte de um transcendentalista. Sacrifício, caridade e penitência. Se alguém é realmente inteligente, deve continuar com essas 3 atividades, mesmo se for imensamente elevado. Um devoto é naturalmente muito humilde, razão pela qual, mesmo se ele for deveras elevado, ele não se considera assim. Encontramos um exemplo prático na vida do autor do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraja Goswami. Foi um estudioso, vastamente erudito e um devoto de primeiríssima classe, apesar do que se referia a si mesmo como o mais baixo da humanidade. Mais baixo que a bactéria no excremento. Ele escreveu que era tão pecaminoso que ninguém deveria nem mesmo pronunciar seu nome. Ou essa pessoa cairia. É claro que quando um grande devoto fala de tal maneira, não devemos acreditar que está realmente no status mais baixo de vida. Devemos apenas aceitar isso como evidência de que, por humildade, um devoto puro jamais se considera elevado, senão que sempre pensa estar no nível mais baixo da vida espiritual.
Se um devoto mais avançado, ou o Tama Adhikari, que é um devoto no estágio inconcebivelmente avançado, ele se sente muito caído, né? É incrível, né? Recentemente, há 2 anos atrás, teve um guru, alguém que se auto-intitulou guru, sei lá, que até me tornei, assim, amigo dessa pessoa devido às circunstâncias, né? E ele dizia que ele era iluminado, ele dizia até o dia que ele se iluminou, e nesse dia tinha até uma festa para ele. O devoto nunca faria isso. O devoto nunca faria isso. Obviamente, né, que a iluminação não é assim, que hoje, ou dia tal hora eu me iluminei. Não. A luz é algo gradual. E da mesma forma que nós podemos nos iluminar, nós podemos também nos obscurecer, né? Nos desiluminar. Como a gente está vendo, os 64 itens que nós lemos vão nos iluminar. Anyata, o verso diz, Anyata patitaya shankaya. De outro modo, iremos de novo sermos revestidos pela ilusão, por tamas, pela ignorância, né? Então, o devoto é muito humilde e é muito interessante aqui, assim, o que o autor aqui está dizendo, falando dos sentidos, que todos os sentidos são perigosos, né? São como nós, quando cantamos a canção que geralmente cantamos quando vamos nos alimentar, Sharira Vidyajal, né? Diz que Sharira Vidyadendriya, que os sentidos são loucos, eles formam uma rede que nos prende, nossos sentidos. Tem um exemplo do peixe, né? O peixe, ele está lá nadando, de repente ele vê uma minhoquinha, ele não vê que por trás da minhoquinha tem um anzol, né? Aí ele vai lá e come a minhoquinha e acaba preso no anzol. Então, comer alimento impuro é a mesma coisa, a gente se prende à maia, né? Tem o exemplo da mariposa que vê o fogo e se atrai pelo brilho do fogo e vai na direção do fogo e acaba sendo consumida pelo fogo. Tem exemplo da abelha também que se inebria com o aroma do lótus e entra no lótus e não percebe que o sol morre, o lótus se fecha, ela morre sufocada lá dentro, né? Tem exemplo do caçador que toca a sua flauta e o veadinho ouve o som da flauta e vai atrás do som da flauta, na verdade vai atrás da morte, o caçador o captura. E o exemplo também do elefante, que colocam um buraco imenso, colocam bambus e folhas e do lado de lá colocam uma elefoa. Ele vai atrás da fêmea, da sua parceira e cai ali no buraco. Então, é isso, né? Quando nós olhamos materialmente, parece tudo atrativo, mas uma pessoa com conhecimento vê de forma diferente, sabe? Não, tudo são armadilhas. Por isso, devemos ser um yogi, né? Como aqui foi dito. Foi citado o verso 5 do capítulo 18, que temos que praticar sacrifício, temos que fazer caridade e temos que fazer penitência, né? Uma pessoa humilde, ela aceita que não, eu preciso servir os outros, eu preciso fazer também sacrifício para Deus, eu preciso fazer penitência, austeridade para minha purificação, né? Eu preciso, ele reconhece. Alguma pessoa que não é humilde, que se acha muito avançada, fala, eu não preciso de nada, eu já estou em outro nível, estou em outro patamar, não preciso mais fazer nada disso. A pessoa arrogante. E é muito interessante esses 3 itens, né? Que é sacrifício, caridade e penitência. Eu gosto muito de falar sobre isso. Não de falar, mas só um toque, né? Porque às vezes parece muito parecido, sacrifício, penitência, austeridade, caridade e tal. Mas vejam só, sacrifício é o que você faz para agradar a Deus. Caridade é para servir o próximo. E penitência é para autopurificação. São 3 setas. Uma seta para cima, para Deus, sacrifício. Uma seta para o lado, para o seu irmão espiritual, ou mesmo as pessoas em geral, e uma seta para dentro, que é a austeridade. Então, a austeridade é para autopurificação, a caridade é para ajudar os outros, e sacrifício é para agradar a Deus. Por isso, no capítulo 18, Krishna fala que mesmo os Mahatmas, as grandes almas, não devem parar de fazer
nem sacrifício, nem parar de tentar agradar a Deus, evidentemente, nem parar de se preocupar com os outros, tentando servir os outros, dando vida espiritual para os outros, né? O devoto quer disseminar esse conhecimento e nem parar de fazer austeridade. E nessa era, Prabhupada sempre lembrava, né, que o cantar do mantra é a austeridade da era, né? E o cantar é tão importante que é as três coisas. Você canta para se autopurificar, você canta para glorificar Deus, também não deixa de ser um sacrifício, e a gente sai na rua e canta como caridade, para beneficiar as outras pessoas. Então o canto do mantra é tão importante que cumpre com esses três propósitos. Satisfaz a Deus, nos purifica e ajuda as pessoas a despertarem também a sua espiritualidade. Por isso que é o processo da era. Terminando aqui, como declarado anteriormente, Krishna diz da Bhagavad Gita que ninguém deve abandonar a porção sacrificial da vida espiritual. E as escrituras recomendam que o melhor sacrifício nessa era de Kali é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Portanto, o principal dever de um devoto é continuar cantando este Mahamantra, mesmo se for muitíssimo elevado. De outro modo, em qualquer estágio, pode-se cair. Então, concluímos o Sutra 13, né? Que é um sutra também interessante, nos lembrando que, olha, tudo bem, né? Existem essas regras, regulações, o neófito precisa praticá-las, mas alguém que já está mais fixo na vida espiritual não pode parar de praticar, porque senão ele vai ter uma queda, né? Ele vai acabar assim se enfraquecendo e vai acabar assim se encantando por algum aspecto dessa energia material e vai se perder espiritualmente. Então devemos nos manter austeros. Tapodivyam putra kayena shatvan shudhed asmad tuananta soukyan tuananta akshayam. Ou seja, tuananta, nós temos que, como esse verso, como começa, Nayandeho deha bhaja nrilo, que é um verso falado por Rishabhadeva, está no 5º canto do Bhagavatam. Rishabhadeva é um Jnana Shakti avatar, é um avatar que veio transmitir Jnana, conhecimento espiritual, tinha vários filhos, e esse verso ele reuniu os filhos dele para dar uma orientação espiritual e disse, Nayandeho deho bhajan nriloke. Agora, meus queridos filhos, que vocês estão nessa forma humana de vida, que depois de uma odisseia praticamente interminável de nascimentos e mortes, vocês obtiveram essa forma humana de vida, e vocês não devem imitar os animais, que comem qualquer coisa, que fazem qualquer coisa, que estão num nível sensorial muito baixo. A vida humana não é para imitar os animais, eles estão comendo, dormindo, se defendendo, se acasalando. O ser humano pode fazer algo muito superior. O que seria isso? Ele diz, tapa divya, austeridade. Tapas, divya, divina. Porque não é qualquer austeridade. A gente vê, tinha muita gente que aí fazia todo tipo de austeridade, tinha seus blogs para ter aqueles tanquinhos, né? Aquela barriga de tanquinho, aquele corpo de manequim. Nada disso está valendo mais nada nessa quarentena. O que está valendo agora é uma saúde, é você ter um aparelho respiratório, outras coisas, outros valores, né? Essas coisas já não tem mais nenhum sentido, né? Então, austeridade para ter um corpo lindo, para ter várias coisas, é inútil, né? Hoje, por exemplo, se você tem uma Ferrari assim na garagem, ela vale muito menos do que um aparelho de respiratório, né? O mundo mudou, que isso está mostrando, é muito interessante ver essa mudança no mundo, né? Porque eu acho que esse vírus também nos aproximou da meditação sobre a morte, né? Porque nada disso vale hoje em dia. Ah, eu tenho um cartão de milhagem, eu tenho, sei lá, eu posso no aeroporto ficar na sala VIP, eu posso ficar lá em Dubai, num hotel 5 estrelas, nada disso mais vale nada. Vale nada. E na hora da morte, tudo isso não vai valer absolutamente nada. O que vai valer? Os valores.
Valores humanos, fé em Deus, confiança, autossatisfação, uma mente pacífica, a gente saber que a gente está saindo desse mundo sem ter criado problema para os outros, né? Perdoando quem tiver que ser perdoado e servindo a todo mundo. Então, são novos valores. Por isso que ontem mesmo, um devoto aqui dizia, não, tem que acabar logo essa quarentena, tá? Não tem que acabar logo, não. Não estou, assim, querendo assim, complicar as coisas, mas eu acho que o mundo ainda não aprendeu a lição. Todo mundo ainda tem que... O que nós estamos aprendendo nessa quarentena? Ok, estamos estudando aqui o Bhakti, Narada Bhakti Sutta, já estudamos uma parte da Gita, também um capítulo importante do Bhagavata sobre Bhishma Deva, quem acompanhou desde o início sabe. Ok, estamos aprendendo filosofia, isso é muito bom, mas também temos que ficar ligado, o que a gente está aprendendo com esse vírus, né? Dinheiro não resolve, poder não resolve, beleza não resolve, fama não resolve, cartões incríveis de crédito, carros maravilhosos, tudo parado. Nós não temos nem como combater isso. A única forma de combater realmente é com consciência espiritual, com valores espirituais, né? Então é um momento importante que a gente está vivendo e eu acho que ainda falta muito para aprender, por isso ninguém pode assim avaliar até quando vai essa quarentena. Os semideuses a serviço de Krishna estão vendo qual é a reação dos seres humanos e vão prolongar ou não, de acordo com o fato de nós estarmos ou não fazendo a lição de casa. Então, uma boa pergunta, se te fizesse essa pergunta, e se você tivesse que responder, o que você está aprendendo nessa quarentena? O que nós estamos aprendendo com essa situação toda, né? Que nada, o mundo material realmente é uma piada, toda essa sociedade está desmoronando e nós temos que ter uma vida extremamente simples. É muita vaidade. A grande parte do mundo do trabalho e das invenções modernas e das indústrias é só para vaidade. Nada disso tem substância, não tem valor nenhum. O que tem valor realmente são os valores. Hoje em dia as pessoas dizem, eu não pude dar, eu quero lá visitar minha mãe, mas é isolamento social. Acredito que algumas pessoas pensam assim, mas a maioria não estava nem aí para os pais. A maioria não tinha nem a menor paciência com a mãe velha, chata, com o pai cabeça branca, e assim, ninguém estava nem aí. E ainda a gente vê as pessoas continuando bebendo, assistindo live, postando, uma piada, ninguém está aprendendo nada. Vamos aprender. Vida simples, pensamento elevado. É isso que a gente tem que fazer, né? Bom, já estamos acabando. Um prazer falar com vocês. Mais uma horinha, mais uma live comprida e comprida de uma hora. Deixa eu ver aqui para finalizar, porque aqui sempre acaba mais cedo. Aqui lá de Brasília, a Suelen, ou Ellen, não sei qual exatamente, não me lembro. Vrajamani, Nana Joana, que legal que ela está aí também. Estava de manhã e já está agora. Trimusoy. Postou uma foto minha com ela hoje, né? Quando ela foi no lançamento do meu livro e comprou o Bhagavad Gita para iniciantes. Acho que é ela. Professora de yoga. Até coloquei lá Jai Sri Krishna. Eu coloquei. Isso mesmo, né? Humildade e paciência na vida espiritual, muito legal, né? Então é isso. A gente está todo dia aqui com vocês. Amado, é impressionante como as escrituras falam com a gente. Jai Shri Guru Gauranga. Madhusudana, é impressionante. Por isso eu fiz aquela trilogia vivendo as escrituras, né? Temos que viver isso, né? Temos que ser, na medida do possível, exemplos práticos dos ensinamentos que Prabhupada nos trouxe, né? É difícil ser exemplos práticos de humildade, de confiança, de devoção, de amorosidade, mas é isso, né? Então, obrigado aí pela presença de todos vocês. Padre Sérgio,
legal. Eu tenho que responder você, Padre Sérgio. Tá muita coisa, né? Ufa, que mensagem forte e doce. Krishna tenha misericórdia, né? Forte e doce, né? Eu acho que é importante também a gente mostrar com força, né, Padre? Importante, né? Mas tem que ser doce também. Vavá Mata de... Obrigado pelo elogio da... Quando caímos e voltamos a praticar regras e regulações, voltamos de onde paramos ou seria um novo início com um bebê que começa a engatinhar? Vrajamani está perguntando. Vrajamani, rapidamente você volta ao ponto que você parou. E a própria queda, eu acho que também teve seu valor, né? Aprende-se muito com a queda, sinceramente. Tem devotos que se desviam, caem e passam por várias coisas, depois aprendem. Quando retomam com mais maturidade, porque muitas vezes entramos em contato, que eu acho que foi seu caso, muito jovem, né? E a mente de um jovem não é tão fácil assim, né? Então, eu acho que agora vai dar certo. Oro para que dê certo. Deixa eu ver aqui. Hare Krishna Guru Maharaj, Lakshmi e Dira aqui. Me diga aí, um dia desse eu falei de você aqui, não sei se você estava, Lakshmi, que eu estava feliz de ver você dando aula. Me responda aí, tá? Que bom saber que vocês estão aí. Paulo Barroca, Rodolfo, falando para eu falar de Ekadashi. Ekadashi, nós não comemos grãos nem cereais. E falamos mais de Krishna. Manuela Mello, muito bom. É muito bom mesmo. Magali, um pouco atrasada hoje, trabalhando até agora. Isso. Ekanath Goranga, Jai Gurudeva. Jai Ekanata de Belém. Aqui, ó, a Regina Coelho lançou mais uma hashtag SPC. Sacrifício, penitência e caridade. 3 práticas para o serviço de proteção ao crédito do devoto, SPC. Serviço de proteção ao crédito, você é ótimo, Regina. Você é boa nisso, hein? Estou gostando de ver. Hashtag SPC, sacrifício, penitência e caridade. Serviço de proteção ao crédito com Krishna, né? Crédito com Krishna. Já pegou, SPC 108, Lilanata já botou aqui, Silmara já colocou. Hashtag SPC. Pode botar o 108 que é legal, né? Lilanata botou SPC 108. Alguém aqui vai botar? SPC 108, hein, meus amigos? É Serviço de Proteção ao Crédito com Krishna, que é sacrifício, penitência e caridade. Para gravar, né? Mais uma ideia da Regina, muito boa essa ideia também. Ela é cheia das ideias. Olha lá, Carol já botou SPC, Lalita também, hashtag SPC 108, Lalita, tá? Aprendendo a olhar para dentro, Veridiana, que é a Vrajagopi, Lincoln, Antonione de BH, Ana, Laís, obrigado, Silmara, Kátia, Liliane, Rosângela, Yeremi. Deixa eu despedir aqui do pessoal, faltam 15 segundos, obrigado, amanhã estamos aí, tá? 7h15 da manhã, com as bênçãos de Srila Prabhupada, continuaremos a ler e a falar da importância da vida espiritual. Padre Sérgio, um especial abraço para você, tá? E para todos vocês aí. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Ali já acabou, deixa eu... Aqui está um monte de gente, eu não vou conseguir ver todo mundo. Compartilhar, né? Vamos lá. Amba, Maria das Graças, Paravioma. Paravioma já não dá mais tempo de falar nada, hein? Niamagrahal, já falei outro dia. Julimar, é muito bom. Anurada, legal. Silvânia, Sagrado Ofício. Tita Vinodana, Desirê, Valquíria, PEC 108, adorei a live. Adriano, Abai, live sem firula. Cláudio, Hare Krishna, live forever. Escolinha do Maharaj, sejamos bons alunos. Ekanata, Marlete, Jai Vrajabhumi, vivendo e aprendendo com Srila Prabhupada. Chaitanya Mangala, obrigado pela aula maravilhosa. Maria, vivendo e aprendendo com Prabhupada. Ashratavi, amém. Padma Sundara, muito obrigado, Guru Maharaj. Giane e Debré, um aprendizado com a quarentena que Krishna não deu, no controle. Nectar
PEC 108, Harikita, gratidão pela maravilhosa aula, boa noite a todos, gratidão pelas palavras sinceras e assertivas, Desirê, gratidão sempre, Liliane, PEC 108, gratidão pelos ensinamentos. Pessoal, vamos pegar a hashtag SPC, Sacrifício, Penitência e Caridade, essa é boa, hein? Tem que pegar essa também, hashtag SPC 108. Lilanata fica com o Krishna Binário do Barba, também vamos falar disso, ok? Regina Lopes chegou atrasada, mas dá tempo de ouvir um pouco. HK Hare Krishna, hashtag SPC 108, PEC 108, muitas coisas a gente está descobrindo nessa quarentena. O PEC 108 e o SPC 108 foram ótimas. Fica com Krishna Teresópolis, Marcelo, Maduleika, Frederico. Gratidão pelas aulas, Maharaj, obrigado, Desirê. SPS, não SPC, Desirê. Sacrifício, Penitência e Caridade, SPC. Isso, SPC 108. Maduleika, Liliane, Desirê, agora acertou. Paula, como vai, Paula de São Paulo? Tudo bem, Paula? Leonardo, Devahuti, hashtag SPC 108. Rosana, hashtag também, Divyang, Gustavo, boa. SPC 108, Regina, Lúcia, tá ótimo. Todo mundo captou a mensagem do SPC, hashtag, muito bom. Essa Regina aí é boa, hein? Tem umas sacações. Madhava Priya, não tinha te visto aí. Agora estou te vendo. É isso, a Padma Sundar já mandou umas 3 mensagens falando para eu tomar conta da minha garganta. Eu nem li direito as mensagens, tanto que eu não paro, tá difícil. Eu vou ter coisa de preparar o roteiro para amanhã cedinho gravar o vídeo, porque depois tem que editar o vídeo, tem que mandar, porque eu não vou ser o que vou editar. Isabela Lio Pinheiro, fica com Krishna, fique bem, cuide dos seus com carinho, vamos seguindo com PEC 108, aula divina, obrigado. Margarete, Mahatma Vidura, Marcela Reis, Marcandeia, todo mundo aí. Então já deu, né, pessoal? Muito obrigado, então. Vou deixar vocês à vontade aí, que eu sei que vocês adoram uma hashtag, gosta de uma hashtag, né? Eu vou deixar vocês aí mais uns 2 minutinhos hashtagando aí.